Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre a Primeira República, Resistência. A Guerra de Canudos. Marcada por vários conflitos, a queda da monarquia e a instalação da República foi um dos momentos que mais se destacaram na história brasileira. Um desses conflitos foi a chamada Guerra de Canudos, um confronto entre a população de fundo socio-religioso e o exército da República. Essa guerra aconteceu na comunidade de Canudos, interior da Bahia, e pode-se dizer que aconteceu por causa de vários fatores, como as graves crises econômicas e sociais em que se encontrava a região naquela época, as secas cíclicas, o desemprego e também uma onda de crença na salvação milagrosa dos cidadãos daqueles arredores, influenciados por um revolucionário chamado Antônio Conselheiro. A Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado teve lugar na região sul do Brasil, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina. Foi um conflito sociopolítico causado pela disputa desses territórios, por isso recebe o nome de contestado. O motivo do conflito se deu ao fato de a construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul ter deixado muitas pessoas em más condições de vida em detrimento dos interesses dos coronéis e da empresa norte-americana Brazil Highlight Company. No momento de grandes dificuldades para a população, surge José Maria de Santo Agostinho, um monge peregrino que se sensibilizou com a situação dos camponeses, os quais respeitavam muito os peregrinos e qualquer movimento messiânico. Assim, José Maria logo ganhou adeptos. O cangaço. Movimento popular que ocorreu em vários estados do Nordeste durante a Primeira República, envolvendo pessoas das camadas mais pobres da população. Foi o cangaço. Grupos de homens e mulheres armados percorriam o sertão, realizando assaltos em fazendas, povoados e cidades, e causando grande medo na população. Os cangaceiros não se intimidavam com o poder dos coronéis, da polícia ou dos governos estaduais e federal. Agindo fora da lei, foram perseguidos durante vários anos. Sua bravura e desobediência fizeram com que fossem admirados por outros sertanejos. O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Ele liderou um bando que chegou a ter 300 membros e atuou nos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, entre 1920 e 1938. A Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola, ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1902. O médico Oswaldo Cruz, contratado para combater as doenças, impôs vacinação obrigatória contra a varíola para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade. Políticos militares de oposição e a população da cidade se opuseram à vacina. A imprensa não perdoava Oswaldo Cruz, dedicando-lhe charges cruéis, ironizando a eficácia do remédio. O descontentamento se generalizou, somando aos problemas de moradia e ao elevado custo de vida, resultando na revolta da vacina obrigatória. O centro do Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra com bondes derrubados, edifícios depedrados e muita confusão na Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco. A revolta popular teve o apoio de militares que tentaram usar a massa insatisfeita para derrubar sem sucesso o presidente Rodrigues Alves. Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, entre os dias 22 e 27 de novembro de 1910. Foi organizada pela classe de marinheiros insatisfeitos com o regimento interno da corporação, que envolvia castigos físicos, péssimas condições de trabalho, além dos baixos salários. Seu líder mais emblemático foi João Cândido, conhecido como Almirante Negro. O movimento operário. No início do século XX, o ambiente das fábricas era insalubre, mal iluminado e sem ventilação adequada. Os operários trabalhavam de 14 a 16 horas por dia por salários que não acompanhavam o aumento do custo de vida. Além disso, não havia direito a férias nem a aposentadoria. Em 1920, em São Paulo, 51% dos operários eram estrangeiros, enquanto no Rio de Janeiro estes somavam 35%. A maioria formada por imigrantes italianos, portugueses e espanhóis. Apesar das frequentes rivalidades entre brasileiros e estrangeiros, assistiu-se, na República Velha, a formação de um movimento operário combativo e atuante. A greve de 1917. A greve geral de 1917 foi um movimento urbano de paralisações no trabalho iniciadas por empregados de fábricas do setor têxtil
na cidade de São Paulo, em julho de 1917. Desde o início do ano de 1917, houve paralisações nas fábricas da cidade, reivindicando melhores condições de trabalho e aumento salarial, que ao longo daquele ano difundiram-se até construírem uma greve geral no mês de julho. A carestia e o aumento de carga horária de trabalho foram os fatores materiais que levaram os trabalhadores a suspender dias de exercício das funções que realizavam. E a emergência dos ideais anarquistas e socialistas foram os fatores subjetivos necessários à expansão do movimento grevista.